Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia! Muito bom dia! Começando, gente, com o carinho de sempre, mais uma pílula do nosso amado Evangelho. Luz e paz, você já sabe, muita luz e paz ao seu coração, à sua vida, à sua família, os animais que moram com você, as plantinhas, enfim, a existência. Deixa eu te fazer uma pergunta. Qual é a maior doença do ser humano? Uau! Agora, em época de coronavírus, muita gente vai estudar epidemiologia, né? As doenças epidêmicas, e vão falar: a maior doença do ser humano é o vírus tal, a bactéria tal. Será mesmo? Não, o maior problema que o ser humano pode ter são problemas ligados ao câncer. Será mesmo? E aí vai ter um monte, né? Mate, inúmeras variações. Qual será a maior doença do ser humano? O problema que nós podemos passar internamente? Ah, falta de dinheiro, Ricardo. Ah, é o problema do abandono. Gente, existem várias respostas para essa questão, dependendo do prisma. Eu vou trazer uma abordagem para vocês. Para mim, se não é o maior, com certeza é um dos maiores problemas que qualquer um de nós passa e pode passar é a sensação de desconexão com a nossa verdadeira essência. Isso é terrível. A pessoa que não entendeu ainda o que está fazendo aqui no planeta Terra é uma pessoa desconectada com seu propósito existencial. E é a maioria da humanidade, né? Porque, lembre-se, existem três momentos fantásticos, importantes, que nós passamos no planeta em uma encarnação. É o reencarne, quando você nasce, o momento em que você desperta, quando você identifica quem você é e aprende a lidar com o teu propósito aqui na Terra, evolutivo, e o instante que você desencarna em paz como um espírito completista. Bem, isso para quem funciona bem, né, no seu papel. A maioria de nós reencarna sem saber o que está fazendo, cresce numa vida sem ter a menor noção do que está vivendo e desencarna como se nunca tivesse vivido. Quer dizer, não faz sentido, né, gente? Então a desconexão é isso. É você achar que o objetivo da vida é casar, reproduzir, fazer sexo, comer, estudar, ganhar dinheiro, fazer fortuna, ter família. Assim, isso. Não que essas coisas não tenham sua importância, óbvio que tem, mas isso é meio, meus amigos, isso não é fim. Nós somos seres imortais. Né? E como seres imortais, nós estamos construindo para a eternidade. Nós estamos semeando não apenas para o hoje, mas para a vida eterna. Poxa, se você está semeando para a vida eterna, é claro que as nossas escolhas elas têm que ser mais conscientes, você não acha não? Então, uma pessoa que se sente desconectada, ela semeia só para o eu humano, para o momento presente. Então, toda dor que é pequena vira grande, porque ela só olha o momento presente. Toda angústia que poderia ser superada logo, desculpem, ela se torna uma angústia gigantesca, porque a pessoa não consegue se libertar, não é? Desse poder que a angústia momentânea traz. Então, quando a gente se sente conectado com a nossa essência, a gente se conecta com o nosso eu sagrado, não é? Com o nosso Deus interno. Você começa a sentir que cada momento é uma universidade para o teu espírito. Que todo instante é um instante de despertar. E aí a gente começa a ver que os nossos relacionamentos são escolas vivas de autoconhecimento. A gente começa a entender que as nossas dores são exercícios para a alma amadurecer. A gente começa a valorizar cada passo dado, né? Mesmo que não tenham sido planejados. Quando a gente começa a despertar, meus amigos, espiritualmente, a gente começa a se conectar com o nosso eu sagrado no aqui e agora. Por isso que eu sempre volto nesse assunto, porque ele é que liberta. Muita gente quer saber como é que eu venço a ansiedade, como é que eu me liberto dos meus medos, Ricardo, como é que eu venço o receio da pobreza, problemas de relacionamento, dificuldade com os meus filhos, como é que eu mudo o mundo ali fora. Você não vai mudar o mundo aí fora, criatura. Não vai, enquanto não mudar aí dentro. Entende? A realidade que o Evangelho nos mostra é exatamente essa. Meus amigos, nós estamos construindo a matriz existencial da nossa vida material dentro do nosso ser. Não tem como um ser desestruturado ter uma vida estruturada. Você consegue entender isso? Não adianta você desejar que o teu casamento seja bom se você é um cônjuge ruim. Não adianta você querer ter filhos ótimos se você é um pai e uma mãe que não é responsável. Não adianta você querer ter pais maravilhosos e perfeitos se você não é um filho perfeito. Entende? Não adianta você querer ter um excelente professor se você não é um excelente aluno. E também não adianta você
Não é verdade? Querer só excelentes alunos se você não é um excelente professor. Então, meus amigos, a mudança que nós queremos ver refletida no planeta nasce em nós, no nosso comportamento íntimo, na nossa estruturação interna. E não é fácil tomar consciência disso, sabe? Porque para fazer isso a gente tem que romper nosso grilhão que nos liga ao orgulho e à vaidade de achar que o culpado são os outros. Porque é lógico que é muito mais cômodo você botar a culpa em alguém do que assumir a responsabilidade do que lhe cabe. E eu fazer a mesma coisa. Por isso que eu lhe digo, o vício da desconexão de quem nós somos, do nosso papel aqui na vida de seres imortais, né, se despertando para a divindade que nós já somos e não acordamos para isso ainda, aceitando a nossa origem divina, manifestando o nosso eu sagrado, cultivando o nosso eu búdico, valorizando esse nosso eu crístico, apesar dos erros que por hora a gente ainda comete, essa falta de desconexão é que talvez seja a mal de todas as doenças, porque ela gera todo o restante. Todo orgulho, todo ego, toda vaidade, todo egoísmo que geram guerras, brigas, um monte de outras coisas nessa linha, nascem dessa profunda desconexão com a nossa verdadeira essência. Então, que Deus te proteja para você aceitar a sua essência divina, para você se despertar espiritualmente, né? E se dar o direito de ser mais feliz, inspirando todos os seres ao seu redor a fazerem o mesmo. Tá bom? Beijo enorme aí no teu coração. Convite carinhoso, Evangelho no Lar todo dia, 10h30, tá tão lindo, gente. Ai, ontem teve Monja Reishi maravilhosa com a gente, né? Vamos ter o Ellerson Santos, nosso querido convidadíssimo, que vai estar com a gente nos próximos dias. Participe do Evangelho que você vai adorar. Tá bom? E baixa o aplicativo IRM Oficial. Você já sabe, ele é gratuito, você recebe as pílulas noturna, diurna do Evangelho, tudo na palma da sua mão. Anota aí. IRM Oficial. E não depende de ninguém para te enviar a pílula. Então é muito legal, é sua autonomia para você receber a pílula, tá bem? E última divulgação. Tá precisando desabafar? Quer conversar? Seu coraçãozinho tá apertado, tá depressiva, tá deprimida, aconteceu um problema? Nosso time de voluntários quer te ajudar. Entre em contato com a gente no nosso grupo no Telegram. O link tá aqui no banner da pílula e você vai passar por uma seleção para poder ser guiado para onde você tem que chegar, tá bom? Então, um beijo grande no seu coração, muita luz e paz, e você já sabe. Até breve! Até muito, meus amigos, muito breve.